Olá pessoal, Colégio CETEC Mackenzie Catanduva, turma do 7º ano, muito bom dia a todos vocês, aos queridos familiares, espero que todos estejam bem, porque hoje, neste momento, nós damos início a mais uma das nossas aulas de História, não é? Só lembrando que neste momento em que nós não podemos estar juntos de forma presencial, esta é a ferramenta para que nós possamos chegar até vocês, para que nós possamos construir conhecimento juntos. Desde já agradeço a licença que você me concede junto à sua querida família, para que nós possamos adentrar através deste vídeo as casas de vocês. Obrigado mais uma vez e com este início nós damos por aberta a aula de História de hoje. Só lembrando que, mais uma vez, para facilitar o acesso à informação, para facilitar até a resolução dos exercícios que vão ficar, que tem ficado para cada aula, mais uma vez, na aula de hoje, o único material que nós vamos precisar é o nosso livro de sala, tudo bem? Isso facilita bastante, não só a pesquisa das informações, como principalmente a realização dos exercícios de aula, tudo bem? Estou aqui com o meu livro de sala junto com vocês e também com o resuminho que fiz para facilitar a aula de hoje. Tudo bem? Na última aula nós deixamos os exercícios da página 86 e nós vamos iniciar retomando uma orientação para a realização desses exercícios que foram deixados. Tudo bem? Na página 84 tinha os exercícios, né? Página 84, o item História e Arte. Esse item História e Arte, ele começa na página 84 com algumas imagens, né, e pede, por exemplo, o primeiro exercício diz assim, ó, observe a seguir as produções culturais que o Império Bizantino deixou para a humanidade e legende-as a partir das frases no quadro. Aí tem 3 frases, né, para a gente descobrir a qual imagem se refere. Então, a primeira imagem ali, ó, que tem a família, né, do Império Bizantino, né, a primeira imagem que você está vendo aí, ela se refere aos mosaicos, que são uma característica da arte bizantina, né? Então, você pode colocar aí no primeiro exercício, mosaico do Império Bizantino, não é? E depois tem o segundo ali, né? Começa ali na segunda imagem, Corpus Juris Civilis, é o Código Justiniano, né? Um código de leis criado por Justiniano dentro do Império Bizantino, é a segunda imagem. A terceira e a quarta imagem fazem referência à mesma construção que é a Catedral de Santa Sofia. A primeira imagem é uma imagem interna e a segunda a imagem externa da Catedral de Santa Sofia. Então, ficou lá, na primeira imagem, os mosaicos dos imperadores bizantinos, né? Depois, na segunda imagem, ficou o Corpus Juris Civilis, que é o Código de Leis dos bizantinos, e na terceira, no terceiro item, que tem 2 imagens, é a Catedral de Santa Sofia. A primeira imagem é a imagem interna e a segunda imagem, a imagem externa da Catedral de Santa Sofia. Nós falamos dela na aula passada. Ela teve praticamente 5 anos de construção, com mais de 10.000 operários trabalhando, né? Um marco realmente do Império Bizantino. Esses eram os exercícios da 84 e depois nós deixamos os da 86 também, tá? No primeiro ele diz assim, ó, na 86 agora também, revisão dos exercícios da aula anterior, tá? Quando os muçulmanos se expandiram territorialmente, estabeleceram que tipo de relação com os povos conquistados? Em sua opinião, essa relação foi positiva ou negativa e por quê? Pessoal, nós podemos considerar na número 1 a resposta precisa ser positiva. Por quê? Porque os muçulmanos eles têm uma característica muito particular em relação aos povos conquistados, que é o fato de que eles conquistavam um povo e eles meio que misturavam as culturas, né? A sua própria cultura com a cultura do povo conquistado. Então eles ensinavam algumas coisas e eles absorviam também
coisas de outros povos. Então virava uma mistura cultural que eles, os muçulmanos praticavam muito essa mistura cultural em relação aos povos conquistados. Então a resposta é positiva, esse contato cultural é positivo, porque ele atinge os dois povos da mesma forma, né? Tanto quem conquista como quem foi conquistado acaba misturando um pouco dos aspectos culturais dos dois povos. Tudo bem? A número 2, cite 2 legados dos árabes no campo da matemática para os dias atuais. Então, lá no textinho que vocês usaram para resolver os exercícios, tem esta informação. Então, só para que você resolva o exercício, pede 2 contribuições na matemática. Eu citei aqui, a álgebra, que é uma operação de cálculos matemáticos, e também a utilização do numeral 0, que não acontecia até aquele momento. Tem outras citações, tá? Mas pede 2 e eu coloquei essas 2 como exemplo aí para vocês. No terceiro exercício, ele diz assim, apesar de terem fracassado em suas pesquisas de alquimia, quais foram as contribuições dos árabes no campo da química? No campo da química também tem algumas contribuições, inclusive trabalho com ouro, que eles chamam de alquimia, não é? Mas pede para citar aí algumas contribuições. Eu coloquei aqui o trabalho com o álcool, né? E também com o carbonato de sódio e o nitrato de prata, que são trabalhos realizados pelos árabes, pelos muçulmanos, na parte da química. E a questão número 4, qual das contribuições culturais dos árabes mais você se interessa e por quê? Né? É uma resposta pessoal, não é? Mas eu posso colocar aqui para vocês como um exemplo, como uma citação. Né? Eu gostei muito da parte da medicina, né? Que citou, nós citamos na aula anterior, que no aspecto da medicina os árabes, né? Os muçulmanos foram muito importantes. Eu gostei bastante da parte que cita que eles foram os primeiros a associar, né, o aspecto emocional à saúde física da pessoa. Hoje nós temos ramos da psicologia, né, que estudam isso, que trabalham especificamente nesta área, e isso começou com os árabes. Então a associação da medicina, especialmente tratando do que os aspectos emocionais interferem na nossa saúde física. Tá? Esses são os exercícios da aula anterior. Agora temos o Vamos Fazer na página 87. Tá? Vou dar uma orientaçãozinha também sobre o Vamos Fazer. São 6 exercícios rápidos. Vou orientar para que vocês façam para esta aula de hoje. Tá? Então, até 86 era o conteúdo dos exercícios pedidos na aula anterior. Tá? A aula de hoje, que é novidade para vocês, são os exercícios a partir da 87, tudo bem? Então, eu vou fazer uma revisãozinha, uma indicação mais ou menos do que você precisa estar colocando como resposta nesses, tá? Então, o primeiro diz assim, cite os marcos cronológicos do período medieval. Seria basicamente o início e o final do período medieval. Tá? Então, basicamente, só para você entender, o início do período medieval é o início do Império Romano do Ocidente, por volta de 476 na era cristã, e o marco do final é a queda dos últimos vestígios do Império Romano do Oriente, por volta de 1553. Então começa lá em 476 e termina por volta de 1553. Esses são os 2 marcos, o início e o final do período medieval. A 2 quer saber o seguinte, ela pede para você elaborar um pequeno texto explicativo sobre a organização do sistema feudal, utilizando esses termos que estão aí, no retângulozinho. Feudo, castelo, senhores feudais, servos e clero. O que eu sugiro, moçada? Para facilitar a resposta do exercício número 2, eu sugiro que você coloque, por exemplo, descrevendo a função de cada um deles. Por exemplo, o feudo. O feudo era a propriedade rural
durante a Idade Média, né? A grande propriedade rural onde funcionava o sistema feudal. Os castelos. Castelos eram fortalezas onde morava o senhor feudal e a sua família. Os senhores feudais eram o dono da propriedade, não é? Era o grande fazendeiro. Os servos eram os trabalhadores desta propriedade chamada feudo. E o clero, moçada, o clero nada mais é do que a classe, a elite religiosa. Tá? Então, o que eu sugiro como resposta no item 2 é a definição de cada categoria, aí, começando pelos feudos e indo até o clero, conforme o retângulo aí no exercício. Tá? O item número 3, ele diz assim, ó, no século IX houve um crescimento demográfico na Europa. Existe relação entre o aumento da população e as cruzadas? Sim. Sim, resposta basicamente começa com o sim. Por quê? Qual seria então, Luiz, a relação entre o crescimento da população e o advento das cruzadas? Basicamente, a gente resume esse aumento da população com a conquista de novos povos, de novas terras, né? E isso faz com que a população do Império, obviamente, aumente, né? O exercício número 4, ele diz assim, ó, além dos interesses dos nobres sem feudos e dos setores populares marginalizados, havia outros interesses nas cruzadas. Assinale a alternativa que correspondem aos objetivos das cruzadas. Moçada, cuidado nessa, porque na verdade os 3 itens são corretos. Tá? Se a gente for pensar, você tem aí liberação de lugares religiosos tradicionais dos cristãos que estavam sob domínio dos muçulmanos? Sim. Você tem também interesse comercial nas cruzadas? Com certeza, né? E tem também a ideia religiosa de não permitir que os muçulmanos espalhem a sua religião pela Europa, ok? Então, os 3 itens são corretos. Só lembrando que as cruzadas são aquele movimento marítimo, né, que levou os cristãos à região oriental, né? O item 5. A partir das cruzadas, rotas de comércio foram reativadas pelos europeus. Estabeleça a relação entre o desenvolvimento do comércio e o renascimento da vida urbana. Moçada, essa é muito simples, é fácil pensar. O seguinte, se a gente lembrar, o comércio ele é uma atividade tipicamente urbana. Tá? Ele acontece, a dinâmica do comércio, até hoje ela é na cidade. Então, o que eu sugiro como resposta do item número 5? Conforme cresce a atividade comercial e ela é tipicamente urbana, ela ajuda a impulsionar, o crescimento do comércio ajuda a impulsionar também o crescimento das cidades, ok? E no 6º e último exercício, o século XIV foi marcado por acontecimentos que chamamos de crises. Quais foram esses acontecimentos e por que atribuímos a eles esse significado, né, de crise? Basicamente, nós temos aí 3 tipos de crise, né, que foram a fome, devido àquela seca mais prolongada que nós já falamos nas aulas anteriores. Tem também a peste negra, que nós falamos também bastante. E o 3º item, as guerras de conquista, guerra de afirmação de povos, né? Então nós temos aí fome, peste negra e guerras. Eles são chamados, esses 3 eventos são chamados de crise porque trazem um prejuízo não só financeiro, mas principalmente humano para os povos que se envolvem nela. Essa é a explicação do item Vamos Fazer, página 87. Teriam agora alguns exercícios aí no Saber em Ação. Moçada, preste atenção nesse detalhe. Começaria na página 88 e iríamos até a 90. Para não sobrecarregar de exercícios, desde a aula anterior estou dividindo esses exercícios para não ficar muito sobrecarregado para vocês. Então, para a aula de hoje vai ser feito aquele que eu acabei de explicar na página 87 e esses outros da 89 e 90 ficam para uma próxima oportunidade, ok? Para não sobrecarregar vocês de exercícios. Na aula anterior nós fizemos uma introdução da Idade Moderna. Nós fizemos uma introdução da Idade Moderna, que é o período marcado basicamente do final do feudalismo, da queda do Império Romano do Oriente, até a Revolução Francesa de 1789.
Dando sequência, né, nessa introdução do Renascimento, nós vamos agora para a página 96, né, e ela vai falar muito, né, do termo renascimento, né, da visão renascentista de mundo. Teríamos também alguns exercícios lá na 98, 99, mas pelo mesmo motivo do item anterior, nós não vamos sobrecarregar vocês. Então, esses exercícios também serão redistribuídos nas próximas aulas. Eu vou dar sequência, se você quiser acompanhar comigo, a partir da página 100 agora, a visão renascentista do mundo. Né? E nós começamos dizendo o quê? Alguns destaques da visão renascentista. Ela nasce para contrapor exatamente toda a estrutura criada dentro da Idade Média, né? Aquele fortalecimento da vida rural, aquele fortalecimento do poder e do controle da igreja sobre a vida das pessoas. É contra isso que a prática, a vida renascentista vai lutar. Nós já falamos disso na aula anterior. Basicamente, o que precisa ficar claro? Esse novo ambiente renascentista é um ambiente pautado principalmente na vida urbana, em atividades urbanas, e a principal delas é o comércio. Tudo bem? Então, não se esqueça, a partir de agora, esquece aquele ambiente medieval que está já sobreposto, não é? E comecemos a refletir, comecemos a pensar sobre o ambiente urbano com extrema ênfase, com extremo incentivo e estímulo ao comércio, ok? Vejam que coisa interessante. Nesse ambiente urbano e comercial, os burgueses, que nós falamos que são a classe dos comerciantes, eles enriquecem muito devido a esse fortalecimento do comércio, tá? Só que eles enriquecem sem ser nobres. Então eles têm a grana, mas eles não têm, vamos dizer assim, a nobreza, né? Eles não são de famílias nobres, eles não têm linhagem nobre, eles são comerciantes que enriqueceram graças ao grande desenvolvimento, a evolução da atividade comercial. Então, o que acontece? Eles buscam, eles precisam, né, ser aceitos nessa nobreza dessa recém-nascida idade moderna. E para isso, o que eles encontram? O apoio à cultura. Tá? Eles usam como caminho para ser reconhecidos nessa nova nobreza da idade moderna, moçada, eles usam como caminho para isso, para esse reconhecimento, o apoio às artes. Então vejam o que acontece. É essa burguesia, desculpem, é essa burguesia que vai bancar os novos artistas, que vai estimular a produção cultural, tá? Nessa idade moderna. E para isso, e com isso, eles acabam se aproximando da nobreza. Então o que acontece? A burguesia tem a grana, tem o dinheiro vindo do comércio, mas não tem título, não tem linhagem nobre. Então ele vai usar o quê? A arte, especialmente a pintura, poesia, música. Ele vai usar aspectos artísticos, vai bancar artistas, financiar artistas. É como se fosse patrocínio, né, de artistas para poder, então, se aproximar dessa nobreza, dos ambientes nobres, né, das festas, dos grandes eventos nobres, né, para poder, então, ser aceito. Porque é engraçado, eles tinham a grana do comércio, né, os lucros do comércio, mas não eram de linhagem nobre, esses os burgueses. E são eles que vão bancar inicialmente, são eles que vão financiar, patrocinar a atividade cultural nessa idade moderna, pelo menos de início. Tudo bem? Esse modo de vida, né, renascentista, ele é baseado em 3 links, né, na soma de 3 conjuntos. Artistas, que é o incentivo à cultura, os intelectuais, que são os pensadores, os pesquisadores, e também a igreja, que não vai ficar para trás. Percebeu o movimento de mudança, né? Perde um pouco daquela autoridade máxima, do superpoder da igreja medieval, mas também não vai ficar para trás.
e acaba se juntando aí aos artistas e aos intelectuais para formar a base da visão de vida do Renascimento. Tudo bem? Dando sequência aqui, para a gente caminhar para o final, resumo na mão, só para facilitar a dinâmica da nossa aula, tá? Nós temos como destaque, já falamos no final da aula anterior, mas para ficar claro, né, o berço, o local onde tudo isso, essa dinâmica que nós acabamos de explicar, onde ela vai se mostrar mais forte, é a Itália. Né? E aí você pergunta, Luiz, mas por que a Itália? Né? Principalmente porque a Itália, na verdade, herdou um pouco dessa cultura urbana, né, desde o Império Romano. Né? O estímulo ao comércio, as atividades, né, mais urbanas, elas estão presentes na região da Península Itálica desde o Império Romano. Né? Então isso coloca a Itália um pouco à frente dos demais países nesse critério. E nesse momento vai fazer diferença, nesse momento do fortalecimento das cidades, do comércio, isso vai fazer diferença. Então a Itália sai na frente nesse aspecto, por, na verdade, nunca ter se desvencilhado completamente, né, da vida urbana, da vida comercial. Né? E as principais províncias italianas, vamos pensar assim, Milão, Florença, por exemplo, são algumas das que vão começar esse patrocínio, essa proteção dos artistas que nós falamos na aula anterior. E essa proteção aos artistas, moçada, elas têm um nome, é o chamado mecenato. O mecena era o patrocinador dos artistas. Então eu sou um burguês, eu quero adentrar a nobreza, então eu vou lá, eu pego um artista, um pintor, um poeta, um músico, qualquer linha de artista, tá? Eu pego esse artista, eu faço um trato, um acordo de mecenato com ele. Então eu vou patrociná-lo e obviamente ele vai retratar, né, as minhas conquistas como comerciante, as minhas viagens marítimas, ele vai retratar, por exemplo, a minha família, tentando transmitir aquele ar de nobreza que é a grande busca das famílias burguesas nesta época. Tá? Então as cidades, principalmente Florença e Milão, são as primeiras que começam a fortalecer essa ideia de mecenato, de patrocínio aos artistas feito pelos burgueses também. Tá? O que acontece? Eles protegem, né, e patrocinam. Protegem, quer dizer, dão moradia, dão abrigo e bancam financeiramente intelectuais, artistas, né, pintores, músicos, né, de todos os níveis de arte. Tá? E aí você tem lá no seu glossário, deixa eu me encontrar aqui, para encerrar, você tem lá na página 101 o glossário, mecenato. Mecenato é a definição da palavra mecenato ou do mecena, que é aquele que patrocina, aquele que banca, que protege o artista durante o início do período do Renascimento. Então hoje nós corrigimos lá, nós iniciamos os exercícios deixados na página 84 para a aula anterior, nós orientamos eles. Nós orientamos também os exercícios da aula de hoje, que são os da página 86, né? Só para confirmar. É isso mesmo. Na página 86 e 87, né, nós orientamos, aí nós pulamos de momento aquela página 88, 89 e 90, que são os exercícios do saber em ação. Para não ficar muitos exercícios, a gente acabou pulando essa parte, né? Aí fizemos na aula passada a introdução do Renascimento. Deixamos para um outro momento também, para não acúmulo de exercícios, os da 98 e 99, e fizemos então um resuminho na aula de hoje, na página 100, da visão renascentista de mundo, dando destaque principalmente aos burgueses, a classe dos comerciantes,
nós destacamos também os pilares dessa ideia renascentista de vida, né? Que são o comércio e a vida urbana. Nós destacamos também a necessidade que os burgueses, que os comerciantes tinham, né, de buscar a nobreza, porque eles não eram de famílias nobres de nascimento, mas tinham o dinheiro trazido pelo sucesso da atividade comercial, né, e buscavam, através do patrocínio, através da aproximação dos artistas, dos intelectuais, esse reconhecimento na nobreza que eles tanto queriam, né? Se aproximando dos artistas, dos intelectuais, automaticamente eles estariam próximos dos nobres. E aí surge então o que nós encerramos, que é o fato da Itália ter sido o lugar onde isso tudo se iniciou e fortaleceu, especialmente por ela ter mantido uma estrutura urbana e comercial desde o Império Romano e também por ter sempre essa ênfase, né, na vida urbana, na parte cultural, na parte artística especialmente, contando também com a política do mecenato. O mecenato começou em cidades como Florença e Milão, são províncias na Itália. Basicamente, para você entender a definição, como está aí no glossário da página 101, mecenato, que é uma prática onde o burguês, o comerciante, né, patrocina, banca, protege um artista ou um intelectual para poder se aproximar da nobreza. Só lembrando dos 3 links do período medieval, do período moderno nesse início, né, os intelectuais, né, os comerciantes e também a igreja, que não quis ficar para trás nesse momento. Ok, pessoal? É isso por hoje, tá bom? Nós paramos então na página 101 e eu repito o que eu disse na aula passada. Se, especialmente na hora dos exercícios, você sentir dificuldade, tiver alguma necessidade de uma nova orientação, não compreendeu legal, deixe a sua pergunta. Ao assistir esse vídeo no nosso canal, deixe a sua pergunta nos comentários. A gente vai estar esclarecendo, às vezes por uma nova resposta lá mesmo, ou, se for necessário, por um novo vídeo. Ok? Um abraço a todos, obrigado pela atenção e fiquem com Deus.